Já temos uma nova realidade. Estamos vivendo por muito mais tempo, mas todos queremos esse tempo a mais com qualidade de vida, com saúde, com felicidade. E o que precisamos fazer? Como planejar melhor para usufruir da longevidade? Hoje tenho o prazer de receber no programa a Maria Cristina Hoffmann, uma grande especialista em gestão de políticas públicas. Ela é psicóloga sanitarista, com experiência também nas áreas de saúde mental, envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Já atuou no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e na Comissão de Ciclos de Vida do Conselho Nacional de Saúde. Especialista em saúde coletiva, é também mestre em saúde pública. Bem-vinda, Cristina Hoffmann. Obrigada, Lina. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Bom, primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é: estamos preparados, Cris, para envelhecer? Essa pergunta é ótima, Lina, porque estar preparado, quando a gente fala, né, quando a gente pensa se a gente está preparado para envelhecer, a gente precisa pensar numa série de questões, porque são muitos os fatores que vão influenciar no nosso processo de envelhecer. E essa palavrinha dita processo é propositalmente, porque realmente é um processo, ele se dá ao longo de um tempo, ao longo do curso da nossa vida. Então, são vários os fatores que a gente precisa pensar, refletir, trabalhar para que a gente realmente possa responder se a gente está preparado para envelhecer. Bacana essa sua observação, porque não é um envelhecimento só do indivíduo, né? Não é um envelhecimento individual, mas coletivo da sociedade, que envolve, inclusive, toda a população, governo, políticas públicas, a sociedade como um todo. É assim que você percebe esse envelhecimento? Sim, perfeito, exatamente assim, Lina. E a gente, quando pensa, né, em envelhecer, a tendência é a gente pensar no nosso próprio processo individual. E é muito importante que todos os atores envolvidos, as diferentes pessoas, as nossas famílias, a gente mesmo, os políticos, a sociedade de um modo geral, pense e fale sobre o que é envelhecer, porque nós precisamos desconstruir uma série de estereótipos, de preconceitos, de estigma que acabam impactando nesse nosso processo de envelhecer, inclusive nessa questão de que se nós estamos preparados ou não para envelhecer. Nesse processo, Cris, a gente tem que considerar que a gente não tem uma única forma de velhice, nós somos várias velhices. E a gente, vou emendar já com uma outra questão. Raça e gênero, a gente tem também que considerar isso quando a gente fala em termos de políticas públicas? Sim, é muito, muito importante. Nós costumamos falar, né, no campo das políticas públicas, dos determinantes sociais, que são fatores que afetam a nossa vida, afetam a vida de todas as pessoas nos mais diferentes campos. Por que que a gente diz isso, né? O Brasil, nesse tamanho continental, nessa diversidade cultural, racial, de gênero, de acesso, né, a serviços, a gente percebe e é muito visível, é muito gritante o quanto que é diferente o processo de envelhecer dependendo do lugar onde você mora, do estado onde você mora, do município e até mesmo do bairro onde você mora, porque são vários os fatores que vão impactar nesse nosso processo, desde a minha condição social, a minha condição de acesso a serviços, sejam de saúde, de proteção, de previdência, a minha história de vida, o meu suporte familiar, social. Então, de fato, são vários os fatores que vão impactar no nosso processo de envelhecer. Cris, nesse novo processo da longevidade, que é uma realidade aqui no Brasil que a gente vive hoje, Sim. é preciso que a gente tenha um novo olhar sobre as velhices, inclusive sobre a reorganização nos cuidados da pessoa idosa? Sim, esse ponto também é um ponto muito importante de se falar, Lina, porque
O que acontece? Nós temos no nosso imaginário, e aí tanto individual quanto social, uma concepção de que envelhecer está muito mais associado à dependência, à doença, à incapacidade. E isso vem sendo e é construído ao longo dos anos. O Brasil é conhecido como um país, né, de jovens, fica com essa marca muito forte, ficou durante muito tempo. Só que nós somos um dos países que mais envelhece, e este processo de envelhecimento, essa mudança na nossa pirâmide, né, etária, ele tem se dado de forma bastante acelerada. E o que isso nos traz, né, em termos de alerta, inclusive? Um dos principais alertas ou questões que precisamos pensar é que nós precisamos nos adequar a essa nova realidade. E quando eu falo nós, indivíduo, e nós, sociedade, e nós, políticas, e nós, gestores, e nós, país. Porque quando nós envelhecemos, passamos por um processo que realmente, em muitas etapas, ele pode ser marcado por algumas perdas, né? Isso faz parte, inclusive, o envelhecimento é uma etapa do curso da nossa vida. É uma etapa que, ao mesmo tempo que traz algumas questões que refletem, por exemplo, o nosso declínio funcional, as dificuldades para realizar questões que antes nós fazíamos com mais facilidade, ele também é um período que nos mostra o quanto que é importante reconhecer a sabedoria, o conhecimento, a experiência de vida, o quanto que é importante considerar e valorizar esta etapa, assim como as outras etapas da vida. O que acontece e o que vem prejudicando muito o processo de envelhecimento de muitas pessoas é uma invisibilidade deste processo, desde as políticas, né, na composição, na formulação de políticas de forma que atendam às reais necessidades desse grupo populacional, até nós, individualmente, muitas vezes com uma dificuldade para aceitar e olhar essa nova etapa de vida que nós vivemos e o quanto que nós precisamos nos adequar. Então, tanto no âmbito pessoal, individual, quanto no âmbito social, se a gente pensar de uma forma mais ampla também. É por isso que a gente tem a questão do idadismo, né, do preconceito etário tão enraizado e tão forte hoje no Brasil. E a gente vê isso, você tem razão, em todas as áreas, né? Tanto no atendimento de um sistema único de saúde, quanto no próprio mercado, né? E o próprio ser humano que envelhece, como você vê a possibilidade de ele encarar, desconstruir para construir esse novo olhar em relação ao envelhecimento? Bom, uma das principais questões, eu acho que o trabalho que você faz, que vocês fazem aqui neste canal, né, de comunicação é fundamental, porque nós precisamos informar, nós precisamos falar sobre o envelhecimento. O envelhecimento ele tem que fazer parte da nossa pauta, das nossas conversas em almoço de família, no trabalho, na escola, na universidade, na sociedade. As pessoas precisam falar e reconhecer enquanto uma fase, enquanto uma etapa importante da nossa vida, do nosso curso de vida. Esse é um aspecto muito importante, porque a partir disso nós vamos desconstruindo, nós vamos trabalhando questões que são fundamentais, como, por exemplo, a inclusão, a valorização, a discussão sobre as reais necessidades, sobre as possibilidades que temos, né? O planejar, o pensar o futuro, a contribuição que as pessoas idosas podem nos trazer e que nós, ou as pessoas mais jovens também, que ainda não são entendidas como pessoas idosas, né, também pode. Então, essa troca, essa circulação de saberes, de informação é fundamental para a desconstrução do idadismo, do preconceito e do estigma. A grande maioria da população idosa aqui no Brasil hoje são todas as pessoas que têm 60 anos ou mais, são consideradas como pessoas idosas, apresentam diferentes perfis, diferentes características, diferentes olhares e percepções. E essa
diferença, ou essa heterogeneidade que a gente falou anteriormente, é de extrema importância, inclusive para que a gente possa avançar em diferentes aspectos da nossa vida. Então, nós precisamos também pensar de que forma que cada um de nós e cada um de nós tem um importante papel nessa desconstrução do estigma e do preconceito. Muitas vezes, sem perceber, temos atitudes, pensamentos, palavras, enfim, que são, de alguma forma, discriminatórias, que são, de alguma forma, excludentes, né? E assim a gente poderia aplicar ou estender essa percepção para as diferentes outras questões também, como a questão de gênero, como a questão racial, né? Não só a questão do idadismo, que é muito séria, que é muito importante e muitas vezes passa desapercebido. É um fato. Você sabe que pouco antes da gente estar aqui no nosso programa hoje, eu estava conversando com uma pessoa que disse assim: não quero nem falar sobre essa questão ainda, imaginando que ela já tinha 40 anos de idade. Ela tem 30 anos de idade e já está com medo desse processo do envelhecer. Tamanha é a nossa necessidade, né, da gente realmente construir um novo olhar, valorizar esse envelhecimento e não vê-lo como um problema, né, Cris? Como, envelhecer significa doença. Longe disso, né? Exatamente. E desconstruir esses estereótipos mesmo, né? Porque a gente, é muito comum nós, quando a gente conversa, né, com pessoas idosas e às vezes com idade mais avançada, os mais idosos também, no sentido de não aceitar e não reconhecer esta como sendo uma fase que faz parte do nosso curso de vida e negando também esse processo de envelhecer. Por quê? Porque na grande maioria das vezes enfrentam ou enfrentaram situações de desvalorização, de não reconhecimento, de ser motivo de piada, de meme, né, que foi tão exacerbada agora, né, nesse período de pandemia que a gente ainda vive, né, um período bem sério, importante, mas que trouxe luz, a gente costuma dizer, né, que mostrou de uma forma muito forte o quanto ainda somos preconceituosos, o quanto ainda somos excludentes, né, daquilo ou daqueles que não são, que não correspondem, digamos assim, um padrão ou uma norma, entre aspas, esperado, né, em termos de postura, de funcionamento, de ideias, de posição, enfim, de modo geral. Cris, a gente vai para um rápido intervalo, tá bom? Aí a gente continua a nossa conversa, tá? Tá bom, tá jóia. Não sai daí, a gente volta já já.